5h48. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Levando a palavra de Deus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
Pedro chega em casa e diz assim para sua esposa: meu bem, preciso urgentemente te contar o que me aconteceu. A pesca essa noite foi horrível, nenhum peixe apareceu. Passei a madrugada insistindo, pelejando e nada pesquei. Oh não, ah meu bem. Juntei as minhas redes e voltei à praia muito chateado. Os meus amigos viram meu fracasso, eu fiquei envergonhado. Zombavam e faziam piadinhas, foi aí que ele apareceu. Caminhou tranquilamente pro meu lado e o meu barco foi pedindo emprestado. Uma grande multidão o apertava. Ele entrou no bar que a todos ensinava. Quando achei que ele então já ia embora, me olhou e disse assim naquela hora: vai pro alto mar e lance suas redes, mas ali de dia peixe nunca teve. E no mesmo poço que eu fracassei, eu lancei muitos peixes, eu peguei. Deus faz assim. Rede Popular de Rádio e TV, agora no município de Serra, são 17 horas e 56 minutos. A Ele, com certeza, toda a honra e toda a glória. Este foi o louvor que você ouviu aí com a cantora gospel Solange de Paula. Exatamente, a Ele a glória, porque é tudo dele e por ele são todas as coisas. Por isso nós devemos com certeza agradecer a esse Deus maravilhoso, porque é Ele que nos concede o dia do amanhecer, é Ele que nos concede o dia do atardecer, é Ele que nos concede o dia do anoitecer. Jamais devemos deixar para a primeira, segunda ou terceira hora para agradecer a esse Deus por cada momento, por tudo que Ele faz, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que realmente glorificam, para todos aqueles que o adoram, para todos aqueles que realmente também faz e se prostra diante dele. São 17 horas e 57 minutos. A você que está em Planalto Serrano, a você que está em Maria Nilvia, a você que está em Central Carapina, a todos que estão em Balneário de Carapebus, a você que está nos ouvindo aí em Jardim Tropical, a todos que estão aí em André Carlone, a você de Jardim Carapina. E sim, com certeza, a você que nos ouve no bairro de Colina de Laranjeiras, Vista do Mestre, enfim, em vários bairros do município de Serra, que é Ele e por Ele que é realizado este programa, porque o nosso propósito com Deus é que você possa receber a palavra do Senhor de segunda a sábado, sempre a partir das 17h45, quando o programa Falando de Jesus, junto com seus mensageiros, que aqui se vêm, aqui se deslocam, aqui ministra a palavra, é usado pelo Espírito Santo para falar deste amor que esse Deus tem por mim e por você. Por falar a Ele e a glória, realmente será que nós estamos reverenciando a este Deus? Será que nós estamos realmente fazendo para Ele tudo do jeito que Ele pede? Será que realmente nós estamos prostrando e adorando verdadeiramente a Deus? Porque nós somos carnais
e o mundo está o pecado. Então será que realmente nós estamos fugindo do pecado? Será que nós realmente estamos dando reverência em primeiro lugar a este Deus que nós falamos que amamos, a este Deus que nós falamos que adoramos, a esse Deus realmente que tem feito tudo por mim, tem feito tudo por você? Na Serra são 17 horas e 59 minutos, 17h59 já está conosco e nos alegra muito o nosso coração quando nós estamos aqui com o nosso lado. Eu vou falar aqui do nosso lado com o mensageiro, porque com certeza nós aqui vamos estar ouvindo, e você que está num ponto de ônibus, você que está na praça, você que está chegando do trabalho, você que vai trabalhar à meia-noite, né? Como o mensageiro vai daqui a pouco trabalhar, ok? Mas muitos vão trabalhar agora às 19 horas. Então, aonde você estiver, alcance da nossa voz. Mas se Deus for a permissão de Deus, que você esteja ao alcance da voz do mensageiro, que você abra o seu coração, empreste o seu ouvido, dando atenção o que Deus tem para falar comigo e com você nesta segunda-feira. Ontem, se você reuniu na congregação, você ouviu o Espírito Santo de Deus através do mensageiro na sua congregação trazendo a mensagem da cruz. Hoje, se você está trabalhando, se você está numa praça, se você está num ponto de ônibus, até mesmo nas redes sociais, o mesmo Deus de ontem é o de hoje. Porém, ele vai usar outro mensageiro exatamente para trazer a sua palavra. Palavra esta que vai servir para mim e vai servir para você. Agora no município de Serra são exatamente 18 horas e 1 minuto e nós vamos, com certeza, já entrando na nossa mensagem, porque o mais importante não é o locutor que vai estar apresentando o programa. O mais importante não é o mensageiro que vai sentar, você que está assistindo ao vivo, você vai estar vendo ele. Mas o mais importante de tudo é o que vai sair da sua boca, porque da sua boca o Espírito Santo vai falar comigo e falar com você. Ele vai nos corrigir, ele vai nos moldar, ele vai nos edificar, ele vai nos curar, ele vai nos libertar. Por isso, a palavra é da boca do homem, mas é o Espírito que vai estar ministrando para mim e para você. 18 horas e 2 minutos. 6:02. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Jefferson e sempre uma honra, sempre um prazer estar ministrando a palavra de Deus aqui nesse programa abençoado. Sinto falta e é algo que entrou dentro do meu coração e está entalado, assinado e cravado, porque eu sei que este programa não prega vaidade, não prega o dinheiro, não prega exposição, não. Esse programa fala única e exclusivamente de Jesus ao coração de todos que precisam. Por isso, permita-me nesta noite ser boca de Deus
para a sua vida. Permita-me nesta noite falar com você aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Como eu disse, eu sou o pastor Jefferson, sou da Igreja do Evangelho Quadrangular de Cidade Continental, município de Serra. E quero hoje compartilhar com vocês o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler a palavra de Deus neste momento. Tiago 4,17 diz assim a palavra do Senhor. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou repetir. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amado, eu quero orar antes de nós iniciarmos a palavra desta noite. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, me coloco diante da Tua presença, Senhor. Deus, eu peço ao Senhor, a Deus, que não seja a minha vontade, o meu querer, aquilo que eu imagino ou que eu julgo melhor, mas que seja o Seu Espírito Santo conduzindo, Senhor, a Deus, a mensagem desta noite. Porque eu acredito que a Tua palavra ela é viva e eficaz. E eu acredito que como uma palavra que se introduz verdade, ó Pai, ela pode libertar, curar, salvar, Senhor, a Deus, e ela pode transformar. Por isso, Senhor, ó Deus, que esta palavra seja ministrada sobre a vida deste homem e desta mulher, que está num ponto de ônibus, dentro de uma casa, dentro, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, de um carro, independente da posição, da lugar, como está, vai estar ouvindo o Senhor falar com ele nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, o texto que nós lemos, ele é um texto um pouco pesado, mas se nós analisarmos a sociedade que nós temos vivido, se nós analisarmos o dia a dia que nós temos passado, nós vamos ver que hoje a sociedade, um tanto quanto o povo de Deus, tem se tornado muito passivo, muito tolerante, aceitando demais coisas que vão contra os princípios divinos, coisas que vão contra os princípios de Deus, contra os mandamentos do Senhor, contra a palavra, que vão contra as diretrizes de uma família, que vão contra as diretrizes que Deus ele impôs, imputou a nós, e nós, às vezes, muitas das vezes, estamos assistindo isso na maior naturalidade. Estamos permitindo que o pecado, que as coisas erradas, que as coisas fáceis venham entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família. E isso na maior naturalidade. Quando nós entendemos que eu, como servo de Deus, a qual a palavra afirma que sou sal e sou luz, ou seja, devo fazer diferença, deixo de ser essa diferença. Deixo de ser esse sal que salga. Eu deixo de ter a essência de Cristo. E isso vai afetar diretamente o viver cristão, não apenas meu, não apenas dentro dali do meu círculo, não. Vai afetar a minha casa, vai afetar o meu ministério, a congregação onde você congrega, vai afetar o ambiente onde você está inserido. Por quê? Porque você deixou de ser de Deus, Ele nos chama para fazer diferença. Não é isso que a palavra nos diz? Eu estava ontem na igreja e eu vendo a apresentação das crianças lá da minha igreja. Crianças de 2 a 4 anos, fazendo uma apresentação na frente. No meu coração o Espírito ministrava, é disso que nós estamos precisando. É ensinar verdadeiramente as nossas crianças, porque se a gente se torna omisso, a escola lá vai ensinar ele, a rua vai ensinar. E nós, infelizmente, estamos vivendo uma sociedade tão legalista, numa sociedade que está ferindo princípios bíblicos. E o crente tem aceitado. O crente tem aceitado com uma maior naturalidade coisas que não deveriam. E a palavra que nós lemos afirma: se eu sei que devo fazer e não faço, eu estou cometendo pecado. Um pecado por omissão, um pecado por ausência, um pecado por não se cortar como servo de Deus. E eu quero que você entenda, amado, que quando nós não tomamos as decisões, quando nós não nos posicionamos frente às coisas que deveríamos fazer, nós sofremos consequências muito grandes. Consequências, como eu disse, que não vão ficar somente na minha vida,
mas que vão atingir a minha casa, a minha descendência, a minha geração, a minha igreja, a sociedade onde eu estou inserido. Não estou dizendo aqui que nós devemos nos tornar intolerantes religiosos, nós que devemos agir com grosseria, ou que nós devemos nos tornar santarrões, ou, vamos dizer assim, os bambambãs, não, porque até por isso a Bíblia vai afirmar que se nós começarmos a fazer acepção, também entramos no pecado. Eu estou afirmando aqui que como crente, como cristão, nós precisamos nos posicionar diante do que a Bíblia ensina, diante do que a palavra vem nos ensinar dia após dia sobre valores, sobre a lei divina. Perceba que quando Moisés ele sobe ao monte, ele fica lá no monte por 40 dias, o povo lá embaixo, pela falta de uma liderança, pela ausência de uma referência, eles resolvem pegar o ouro que ele tinha, brinco, acessórios, os pertences, derretem e fazem um bezerro de ouro. A ausência de Moisés, mesmo que temporária, deixou neles uma lacuna, a falta de direção, a falta de orientação, e isso fez com que eles, por um momento, pecassem, por um momento se desviassem. Eu, você, quando deixamos às vezes, como negligenciamos às vezes, quando nos afastamos às vezes, quando não tomamos as posições, ou não nos posicionamos, ou não somos o que deveríamos ser, abrimos brechas, abrimos precedentes, como diz a lei jurídica, para que o mal se instale. E isso gera consequências. Moisés desceu, Moisés quebrou as tábuas da lei, Moisés brigou com o povo, Deus castigou o povo, mas certamente, acredito eu, no meu modo de ver, se Moisés tivesse subido, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado de Deus, mas se ele tivesse direcionado alguém para tomar as rédeas, alguém para tomar as decisões, alguém para puxar o reio, quando deveria, certamente o povo não teria cometido. Deixou Arão, pastor, mas Arão estava lá. Mas Arão também foi passivo quando ele deveria tomar a decisão. E a Bíblia afirmou aqui que nós lemos, quando nós sabemos que devemos fazer e não fazemos, cometemos pecados. Eu quero trazer você a um pensamento, meu amado, que tem esses últimos meses aflorado muito a minha vida, e que nós, cristãos, temos pecado. Uma coisa chamada vivência cristã, viver diário. O viver diário nosso tem sido denegrido dia após dia. Estamos perdendo a essência, estamos perdendo a voz ativa e estamos abrindo as nossas portas para coisas que não deveríamos. Permitindo que se instale dentro das nossas igrejas, dentro do nosso local de trabalho, dentro da nossa casa, programas que não deveriam. Situações que não deveriam, modinhas que não deveriam. Mas isso é normal, mas isso é natural. Mas isso vai contra o princípio cristão, e o meu viver diário de Cristo diz que eu não posso. A Bíblia vai afirmar em Gálatas que existem os pecados da carne, os pecados que nos afastam de Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que pratica o mal, pratica o pecado, se torna inimigo da cruz, se torna inimigo de Cristo. Então, a Bíblia lista uma relação de pecados, se não me falha a memória, são 17. E dentre esses pecados, amados, Jesus, tem tanto pecado que crente comete, tem tanta falha que crente faz, e hoje é tão natural. A Bíblia vai afirmar que a ira é pecado. E tem tanto crente hoje que se ira com tanta facilidade. Tem tanto crente hoje que perde a bênção porque perdeu a cabeça com o irmão. A Bíblia vai afirmar que a mentira é pecado. E quantos hoje nós falamos, não tem nada a ver. Vivemos num tempo da graça, num tempo onde nós podemos pedir perdão e aí passa-se. Deus perdoa, sim, mas as consequências das nossas atitudes irão criar uma situação que lá na frente talvez nós não vamos conseguir reverter, talvez nós não vamos conseguir acertar.
Preste atenção no que eu vou dizer para você. Pastor, explica para mim, explica. A Bíblia vai dizer de um homem chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. Um homem, um rei respeitado, um rei de batalhas, um rei que vencia batalhas. A Bíblia diz que ele não perdeu uma batalha sequer. Mas um homem que era um excelente líder, mas ele era um péssimo pai. Era um excelente rei, mas não sabia administrar a casa. Era um excelente homem de Deus, mas dentro de casa ele não sabia gerir. A Bíblia afirma que um dos filhos de Davi comete incesto com uma das filhas de Davi, Tamar. E quando essa situação chega diante do rei, o rei, sabendo que ele deveria tomar uma posição, o rei sabia que ele deveria tomar uma decisão, que ele deveria agir não apenas como rei, como pai. E diante daquela situação, tomar decisão, a Bíblia diz que ele se omite. A Bíblia diz que ele se anula, que ele prefere o silêncio. E quantos de nós, eu e você, vemos situações semelhantes acontecendo e também somos omissos. E também preferimos o silêncio. Falamos bem assim: ah não, eu não tenho que me meter na vida do irmão. Ah não, eu não tenho que tomar partido por isso. Ah não, eu não tenho que fazer isso. A Bíblia vai afirmar muito bem que se nós vermos o nosso irmão pecar, nós devemos adverti-lo, não com ignorância, não com falta de sabedoria, pelo contrário, advertimos com amor, corrigi-los com amor, mas devemos corrigir, mas devemos nos posicionar. Ops, o que você está fazendo é errado. Opa, isso não deve fazer. Opa, isso é pecado. Opa, isso não. Mas nós costumamos o quê? Não, vamos abafar. Não, vamos isolar. Vamos tirar ele da mídia. Vamos deixar ele de lado. E não trata. Davi preferiu abafar a situação e não tratou. Foi omisso. E a omissão de Davi trouxe uma consequência terrível para a casa dele. Excelente líder, péssimo pai. Excelente líder, péssimo esposo. Péssimo gestor familiar. E quantos de nós, quantos crentes não são assim? Lembro eu de uma história aonde a criança chega para o pastor e fala: pastor, eu quero viver na igreja. Eu quero morar na igreja. O pastor pergunta: por que, meu filho? Porque você quer estar perto de Jesus? Não, pastor. É porque aqui meu pai é amoroso. É porque aqui meu pai, ele é educado. É porque aqui meu pai trata bem as pessoas, mas em casa ele é um monstro. Em casa meu pai bate, em casa meu pai espanca. Quantos líderes, quantas pessoas que são excelentes dentro da igreja, mas dentro de casa são péssimos. Não amam a esposa, não amam os filhos, não tratam as situações como deveriam ser tratados, não sabem se portar como crente, como servos dentro de casa, sendo esposo, esposa, filho, filha, parente, amigo, não dão testemunho. E aí criam situações desastrosas, ou vêm situações que deveriam tomar posição, vêm situações que deveriam se posicionar, mas não se posicionam, e também se tornam negligentes, e também se tornam inimigos da cruz. Davi, pelo pecado da omissão, por ter se omitido, por ter se anulado quando deveria ser rei e pai, a Bíblia vai afirmar que o filho dele, Absalão, o terceiro envolvido na situação, começa a fomentar dentro dele uma ira e um sentimento de vingança. Estava ali plantada uma semente do mal. Estava ali plantada uma semente que lá na frente, anos depois, floresceria. E a palavra afirma que Absalão assassina o próprio irmão para honrar a irmã. Não satisfeito, a Bíblia afirma que Absalão faz um racha dentro do reino de Davi. Pega os soldados, os guerreiros, monta um exército próprio
e começa a batalhar contra o próprio rei. O filho se voltando contra o pai. O filho que matou o irmão. Olha, a desgraça que se abateu sobre a casa de Davi. Pastor, você está xingando? Não estou xingando. Desgraça é ausência de graça. Olha o que aconteceu só porque um crente deveria tomar posição, deveria ser crente, deveria ser sal, deveria fazer a diferença, deveria tomar o partido e não tomou. Pastor, a palavra é muito dura. Não, eu quero forjar você para que você seja verdadeiramente luz em um mundo que tem se tornado trevas, em um mundo onde os próprios servos judeus já não estão salgando mais, em um mundo onde o próprio Djalma falou que ele visita muitas igrejas, eu também visito muitas igrejas, onde você entra e você sente tudo, percebe tudo, menos o agir de Deus, menos a graça de Deus, menos o amor. Por quê? Porque estão muito preocupados com o que vão ganhar, com o que vão apresentar, com o que vão fazer, como que devem se portar, mas estão se esquecendo de viver a palavra de Deus. É um mundo, eu não quero aqui pregar política, mas é um mundo onde nós, como servos de Deus, deveríamos nos posicionar frente às leis, frente ao que está sendo imputado sobre o povo cristão. Leis como a lei do aborto, leis como a lei que prega que a escola deve pregar interracial, a sociedade não pode pregar gênero, que deve ensinar que uma criança tem que escolher se ela quer ser homem ou menina. E nós assistimos isso com passividade, cometemos pecado. A própria palavra de Deus diz isso. Davi, por errar, por ser omisso, destruiu toda uma geração. E muitas das vezes, se você for ver quantos lares estão sendo destruídos, porque não oramos dentro de casa, porque não fazemos culto familiar, porque não chamamos aquele primo, aquele irmão, aquele amigo para um aconselhamento. Mas você é irmão, mas também é servo de Deus. Você é pai, mas também é servo de Deus. Você é esposo, mas também é servo de Deus. Corrija com amor. Oriente. Não tolere. Não seja ignorante. Não seja intolerante. Mas seja servo de Deus. No local de trabalho, às vezes, nós vemos as pessoas fazendo coisas erradas e nós falamos bem assim, não, eu não tenho que me misturar. Eu não tenho que... Tem sim, amado. Você foi colocado lá para ser luz. Faça a luz de Deus resplandecer dentro daquele lugar. A palavra de Deus diz acerca de um homem também chamado Eli. Eli, a Bíblia diz que os teus filhos já eram sacerdotes, ele já estava velho, ele já não conseguia mais desempenhar as funções que outrora ele fazia. Então ele delegou, passou. É como se hoje o fundador desta rádio, nosso amado Djalma, em determinado momento já não conseguisse mais dar conta. E ele delega função para que as pessoas comecem a fazer o que ele costumariamente fazia. E aí ele percebe que a pessoa já não está fazendo com o mesmo amor, ou da mesma forma, ou do jeito que deveria fazer. E quando ele deveria falar bem, se está errado, não é assim, olha, surgiu com um amor, surgiu com um propósito, você não está mais cumprindo o propósito. E trazendo de volta. Foi isso que aconteceu com os filhos de Eli. Os filhos de Eli deturpavam as ofertas, deturpavam o sacrifício. Deus já tinha alertado Eli, as pessoas já tinham percebido que tinha algo errado ali, mas Eli não tomou decisão. Talvez porque era filho, não sei, mas deixou acontecer, deixou que o caldo entornasse. E certa feita, aquilo que outrora era garantia de vitória, aquilo que outrora era certeza de vitória para o povo de Deus, que era a Arca da Aliança. Toda vez que a Arca da Aliança entrava numa batalha, o povo saía vitorioso, porque ela representava o poder e a presença de Deus. O povo foi para a batalha, só que tinha pecado no meio do povo. E quando o povo chegou na batalha, a arca estava lá, mas ela não foi suficiente para que a batalha fosse vencida. A palavra diz
que o povo perdeu a batalha. A arca foi perdida, os filhos de Eli morreram. O Eli, ao receber a notícia de que por omissão dele, por falta de atitude dele, por ele não ter corrigido, não ter disciplinado, não ter tirado os filhos do poder quando deveriam ter tirado, cai para trás da cadeira, quebra o pescoço e morre. Uma das noras dele, naquele momento, entra em trabalho de parto porque a notícia é muito forte. Eu acho que Djalma conhece essa passagem. Nasce o filho e o nome que se dá ao filho é Icabode. Foi-se a glória de Deus. Amado, é forte. Olha, quantas vezes a gente olha, Djalma mesmo estava falando isso no início da pregação. A gente olha para a pessoa e você vê claramente que ali foi a glória de Deus. Já não tem mais unção, já não tem mais poder, aquele ministério já não é mais como era antes, aquela família já não é mais como era antes, aquele homem já não prega como prega antes, já não tem o viver como tem o viver antes. Por quê? Porque deveria fazer o bem em determinado momento? Não fez. Deveria tomar atitude em determinado momento? Não fez. Pastor, o que você está dizendo? Está falando que a gente tem que cuidar da vida do outro? Não, mas também da minha vida. Às vezes eu preciso tomar decisões, às vezes eu olho para ver e falo, eu estou errado nisso, eu já não sou mais a mesma pessoa naquilo, eu já não consigo fazer da mesma forma, daquele jeito. Precisamos ter essa resiliência, precisamos ter esse entendimento de que eu também sou templo do Espírito. E eu também preciso brilhar. Então, a palavra do Senhor que ministramos nesta noite, eu já estou encerrando, ela traz ao nosso entendimento que nós precisamos ler a Bíblia, sim. Precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir sim. Precisamos orar sim. Mas também precisamos ser servos. Mas também precisamos ter um viver cristão. Não basta apenas estar de terno gravata, com a Bíblia debaixo do braço. Não basta apenas estar com a saia no tornozelo. Não basta apenas falar, mas através das nossas atitudes demonstrar que nós somos servos de Deus. Que nós fazemos a diferença por onde passamos. Que a nossa casa verdadeiramente é uma bênção. Josué diz no último capítulo do seu livro: escolham, pois, hoje a quem devam servir, se ao Deus dos amorreus ou ao Deus que tirou vocês do Egito, que deu vocês a vida. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, é difícil escolher Deus num dia e no mundo ao qual nós estamos vivendo. É difícil. Às vezes está sendo mais difícil às vezes do que na época de Paulo, quando lançava o crente na cova do leão. Porque hoje em dia a escola prega pecado, o trabalho prega pecado, a amizade do mundo prega pecado, as coisas no nosso redor prega pecado, a televisão que você assiste prega pecado. É difícil, mas não é impossível. Deus, ele disse uma palavra para Abraão: Abraão, ande na minha presença, ser perfeito. Sabe o que isso quer dizer? Hoje em dia, Pastor Jefferson, congregue. Pastor Jefferson, esteja na igreja. Pastor Jefferson, pratique as coisas de Deus e seja perfeito. Isso não quer dizer que só porque eu estou na igreja, eu sou perfeito. Não quer dizer que só porque eu estou servindo a Deus, eu sou perfeito. Não, ele está dizendo que, além de fazer tudo isso, eu preciso buscar a perfeição e a santidade, separação, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Não adianta, amados. Ah não, mas eu estou na igreja. Ah não, mas eu congrego no domingo. Ah não, mas eu vou. Mas na segunda-feira está lá no local de trabalho cometendo mentira. Chega na terça-feira, está causando divisão dentro da igreja. Chega na quarta-feira, está brigado com o esposo, com a esposa. Chega na quinta-feira, espanca o filho. Do que adianta estar na igreja, fazer as coisas e ser, às vezes, sabendo que deveria fazer o bem e não faz, sabendo que deveria fazer o que é correto e não faz. Eu quero lapidar você, como ministro da palavra, ensinar a você que não basta apenas o vestuário, o exterior, mas sim o nosso interior, as nossas atitudes, o nosso comportamento,
o nosso jeito de falar, o nosso jeito de, a nossa palavra. Quem me conhece sabe o quanto eu prego e eu prezo por uma palavra dada. Se eu dei minha palavra, se eu falei, eu faço. Pode acontecer um imprevisto, a não ser que não tenha jeito. Eu já cansei de chegar aqui no programa e falar pro Djalma, tô vindo porque alguém falou que vinha, não vinha, eu vim. Djalma, me atrasei no local de trabalho, vou chegar atrasado, mas eu vou. Porque empenhamos palavra. E quantos de nós, servos de Deus, às vezes estamos pecando nisso? Pastor, para finalizar, eu quero falar um pouquinho acerca do que aconteceu, com Davi. O Davi, que alguns anos antes, diante de Golias, vendo Golias afrontar a Deus, vendo Golias afrontar a existência e a soberania de Deus, tomou partido. Lutou e derrotou um gigante. Mas, anos depois, diante de uma situação que ele deveria tomar uma atitude, ele se omitiu. E essa omissão custou caro à família dele, custou caro ao ministério dele, custou caro aquilo que Davi tinha construído ao longo dos anos. Amados, não vamos jogar fora tudo que nós construímos, tudo que nós conquistamos. Talvez você tenha uma família linda, mas que hoje está passando por um problema que você não consegue resolver porque tem que liberar perdão. Está brigado com o filho, com a esposa, com o irmão, com o pai. Corrija, está certo. Talvez lá no seu local de trabalho, você foi envolvido numa situação com seu colega de trabalho, numa situação onde você deveria ser cristão e você sabe disso, e às vezes você está falando, eu não vou dar o braço a torcer, eu sou orgulhoso, eu não vou. Uma situação na rua, uma situação na igreja. Amado, se você sabe que você tem que fazer, faça. Se você sabe que você tem que se posicionar, se posicione. Não permita que o diabo encontre legalidade para destruir você, seu ministério, sua casa, aquilo que Deus construiu sobre a tua vida. Eu vejo pastores perdendo ministério, pastores tendo igrejas sendo arruinadas, porque às vezes não tomam decisões que precisam ser tomadas em cima do altar. Líderes, pais, homens, mulheres, cristãos, que deveriam se posicionar e não se posicionam. Paulo nos exorta que nós devemos ter paciência com aqueles que são fracos na fé, mas ele não diz que nós devemos ser coniventes com aquilo. Não estou dizendo que eu e você temos que sair daqui nesta noite com uma arma na mão, com uma espada na mão, para se tornar justiceiros. Não. Eu estou dizendo que hoje nós precisamos sair daqui como cristão, crente, na essência do que a palavra prega: amor, verdade, sinceridade, fé, honestidade, respeito e principalmente fidelidade ao Senhor. Negamos hoje a Deus às vezes por coisas poucas, mas precisamos aprender a sermos verdadeiros. Ninguém perde quando é fiel. Ninguém perde quando obedece à lei de Deus. Josué capítulo 1 diz: ande nela de dia e de noite, e se prolongarão os seus dias na terra. Você será feliz, será próspero. Tudo que você colocar a mão, Deuteronômio 28 diz, será abençoado. Aonde você entrar, Deus irá abençoar. Seus filhos serão uma bênção, sua casa será uma bênção, o seu local de trabalho será uma bênção. Mas quando você aprender a ser fiel. Amado, Deus ele tem vida longa para você. Provérbios capítulo 3, versículo 16. Deus tem coisas boas para você, mas nós precisamos aprender a ser verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos. Não facilidade, verdade do Evangelho. Porque o Evangelho não é facilidade. O Evangelho não é porta larga. O Evangelho é sacrifício muitas das vezes. E Deus ele requer de mim e de você muitas das vezes abrir mão do eu, abrir mão do orgulho, abrir mão das vontades, abrir mão às vezes de sonhos, por amor a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando nós fizermos isso, Deus ele será comigo e com você. Eu quero orar por você.
Senhor, meu Deus, a Tua palavra foi lida, Deus. E Deus, esta noite ela bateu forte nos nossos corações. Porque muitas das vezes, ó Deus, nós somos colocados diante de situações no mundo, ó Pai. Situações, ó Deus, que às vezes, ó Deus, nós negligenciamos, ó Deus, a Tua palavra e a nossa essência, ó Pai. Às vezes, ó Deus, somos omissos. Às vezes, ó Deus, permitimos que a carne, ó Deus, como o Djalma falou aqui mais cedo, prevaleça diante, Senhor, ó Deus, do Espírito, ó Pai. Mas, ó Deus, neste momento eu te peço, Deus, forja, Deus, o coração e o caráter deste homem e desta mulher que está me ouvindo, Pai. Que Deus, ele não seja como muitos, ó Deus, que estão sendo levados por vento de doutrinas, como os muitos, ó Deus, que estão se perdendo, mas, ó Deus, que ele seja, Deus Todo-Poderoso, crente na essência, na verdade, ó Pai. Que ele faça diferença no mundo pecador, que ele faça diferença, Deus Todo-Poderoso, no mundo de facilidades, que ele aprenda, Senhor, ó Deus, assim, pô, Pai. Deus, que ele seja, Senhor, Deus, um reparador de sonhos, que ele seja, Deus, um reconciliador, que ele seja, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Deus, um bom pastor, Pai. Ó Deus, Pai, eu te peço, Senhor, ó Deus, que este homem, esta mulher pregue amor, pregue paz, pregue paciência, que este homem, ou seja, esta mulher, não seja, Senhor, tolerante, ó Deus, com o pecado, mas, ó Deus Todo-Poderoso, pregue a justiça e a verdade que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Porque, Deus, o mundo tem sido do mal, o mundo tem sido do maligno, mas aqueles que confiam e esperam no Senhor verão, ó Deus, o Teu poder e a Tua glória sendo manifesta, ó Pai. Deus, eu te peço, Senhor, porque eu sei que o Senhor está neste negócio. Eu sei que o Senhor está dentro desta casa, deste homem que tem pedido orientação, desta mulher que tem orado e tem te pedido uma direção. Eu sei que o Senhor está dentro do local de trabalho da igreja, Deus Todo-Poderoso, do hospital. E o Senhor está, Pai. Mas muitas das vezes o Senhor espera de nós uma decisão, Pai. Deus, que a gente aprenda a fazer o bem, que a gente aprenda a tomar decisões, que a gente aprenda, Senhor, a se posicionar, porque o Senhor será conosco. Em nome de Jesus. Amém. Rede Popular de Rádio e TV, agora no município de Serra, são exatamente 18 horas e 38 minutos. Abrimos esta programação com 2 ou 3 frases. A Ele toda a glória.
E também na nossa fala nós falamos, será que estamos dando a Ele toda a honra e toda a glória? O pastor Jefferson não tem intimidade com o pastor Leandro. O pastor Jefferson congrega na igreja quadrangular em Cidade Continental. Pastor Leandro congrega aqui no bairro de Taquara 1. Mas quando o Espírito de Deus, a palavra de Deus quer ser aplicada, não importa a congregação, importa é o Espírito que fala. E realmente eu que estava do outro lado, quando aqui o pastor, o mensageiro estava ministrando, lembrei claramente do que eu ouvi ontem na ministração. Porque Deus faz o encontro do seu Espírito através da palavra. Pode ser A, pode ser B, pode ser... Quando Deus quer chamar a atenção da igreja, Deus usa qualquer mensageiro. E eu me sinto privilegiado, não sou merecedor, mas me sinto privilegiado, como você que pôde ouvir essa mensagem. Mas eu falo privilegiado porque ontem eu ouvi o despertar do Espírito Santo de Deus chamando a atenção da igreja. Hoje eu estou ouvindo um mensageiro de um programa falando de Jesus, chamando a atenção da igreja. E a igreja somos nós. A igreja somos exatamente nós que fazemos esse movimento. Quando nós falamos a Ele toda a honra e toda a glória, e palavras que não tem, se fosse uma mensagem ontem pelo programa, hoje o pastor podia estar ouvindo e ver como que o Espírito Santo de Deus fala. E eu entendo que, peço permissão ao mensageiro, que Jesus está chamando a atenção da igreja. Jesus está chamando a atenção dos seus servos. Jesus está chamando a atenção das pessoas que cultuam a Ele. Jesus está chamando a atenção para nós adorarmos verdadeiramente, porque Ele sim merece a honra e a glória. Não só dentro da congregação, como ontem eu vi, como hoje eu estou ouvindo. Isso é um despertar. Porque Deus merece respeito e honra e glória em qualquer lugar. É no trabalho, é na brincadeira, na diversão, em tudo Ele merece. Será que nós estamos sendo crente ou cristão? Será que nós estamos sendo evangélico ou cristão? Será o que nós estamos como a igreja de Laodiceia, nem morna, nem fria? De que jeito que será que nós estamos diante de Deus? Como o mensageiro falou, aqui hoje, dentro da congregação, nós somos A, mas fora da congregação nós somos B. E aonde que fica Jesus? Quando ele falou daquilo que tem que ser obedecido, daquilo que tem que ser praticado, daquilo que tem que ser obediente, daquilo que tem que se fazer, o próprio Jesus deu exemplo. Ele como Deus, mas deu esse grande exemplo. Quando a sua mãe carnal, Maria, falou para ele, quando no primeiro milagre do vinho, Jesus, acabou o vinho que eu tenho contigo, mãe. Mas ele não desobedeceu. Ele deu o exemplo de obediência, precisar de dar obediência. E nós? Será que estamos dando obediência a Deus? Ou nós estamos dando obediência mais aos homens? Não quero dizer que você não tem que obedecer quando você é subordinado. Se eu sou subordinado a alguém, meu chefe, meu encarregado, meu supervisor, sim, eu tenho que praticar o ilícito, porque ele é meu chefe, não. Ou eu perco a minha salvação. Se você está com Deus, Deus vai batalhar com você em todas as situações. Mas se você não está, se você está no meio, se alguém pedir você para roubar, você congrega numa igreja, você vai roubar? Porque ele é seu chefe? Não. Creio que não. Se alguém pede você para mentir só porque é seu chefe e você está na igreja adorando a Deus, fazendo as coisas de Deus, você vai mentir? Ou servimos ou não servimos? Vamos ter consequências? Vamos, porque como o mensageiro falou, servir Jesus é uma porta estreita, onde que tudo se torna difícil, complicado, porque o mundo quer sufocar. Como diz a parábola da semeadura,
A palavra de Deus cai em terreno pedregulho, a palavra de Deus cai em terreno espinhoso, a palavra de Deus cai não sei aonde, mas quando ela cai num coração bom, bondoso, generoso, aquele que quer procurar perfeição, como o mensageiro falou, a perfeição, ali ela vai frutificar. Eu e você estamos fazendo isso? Eu e você estamos essa semente? São 18 horas e 44 minutos, já estamos no limite. Que Deus seja louvado exatamente por isso, porque é Ele sim que merece esse respeito, é Ele sim que merece toda a glória, mas Ele usa a nós nesta terra para ser espelho dele. Ele usa nós nesta terra para ser luz, porque fala, onde que você furta, não furta mais, está em Efésios, onde que você faça isso, não faça mais. Todos, eu não vou falar que eu não tenho mais tempo, mas é assim. E a gente sente que Jesus, o Espírito Santo de Deus, está chamando a atenção. Não brincar com Deus é uma coisa que já é um princípio. Porque se você acha que Deus não sabe de nada, enganado está você, porque Ele sabe de tudo. Até mesmo o que você está pensando agora. 18h45. E assim eu possa brilhar.